Claro que o primeiro dessa lista de lutadores que já foram da WWE, mas que nunca mais devem voltar, tinha que começar com Alberto Del Rio, né? O Alberto Del Rio, que foi um grande lutador da WWE, conseguiu ganhar várias coisas ali e até em um curto tempo, título americano, Royal Rumble, Money in the Bank, título mundial, tanto o World Heavyweight como o título da WWE. Então ele ali foi um cara que conquistou quase de tudo. E ele meio que saiu da WWE já 2 vezes e as 2 vezes acabou brigando muito ali com a equipe criativa da WWE, que prometeram, segundo ele, aí algumas coisas, algumas conquistas, e ele acabou não recebendo muito, né? A verdade é que o Del Rio acabou perdendo um pouco de relevância com o passar dos anos, ele que normalmente era um cara mais do main event ali, acabou não acontecendo depois ali com o passar do tempo. E não só isso, né? Ele se envolveu em muitas polêmicas depois que ele saiu da WWE. Ele chegou a namorar a Paige, superestrela da WWE, e naquele período fazia críticas à companhia publicamente. Chegou aí em outras empresas e durante os shows lá falar o mal da WWE, xingar a WWE, falar que tinha um monte de perdedores. Até deu umas entrevistas aí recentemente falando que já pediu desculpas pro Triple H, coisas assim. Mas eu acho que a WWE não tem interesse em levar ele de volta e ele também não sei se gostaria de voltar, né? De vez em quando ele fala que sim, de vez em quando ele fala que não. Fora que ele se envolveu em vários problemas aí, volta e meia aparece preso. Eu acho que ele é uma bomba relógio e a WWE acho que não iria arriscar querer ter ele de volta, né? Mesmo que ele queira voltar para a WWE, coisa que não é algo que ele definiu ainda, se quer ou não. Ainda assim, eu acho que a própria WWE hoje não gostaria de ter um cara desse no seu elenco, seria um risco total. O próximo da lista é o Dean Ambrose, né? Eu acho que o Dean Ambrose, hoje conhecido como Jon Moxley, ele não voltará para a WWE por escolha dele, né? A WWE sempre tratou ele bem ali desde a sua despedida ali, chegou a transformar uma live event que tinha em um pay-per-view, entre aspas, em um especial só para fazer uma despedida dele, chegou a fazer homenagens e tal. E no fim das contas ele sai uma semana depois, está detonando a WWE e até hoje não parou mais, né? Critica ali a equipe criativa, critica o Vince McMahon, que é o chefão, então se o cara critica o dono, é meio difícil que ele vá voltar um dia. O cara, ele critica muito ali também os combates, as viagens, a rotina. Então assim, se ele critica tanto a WWE, então eu acho que ele não vai ter vontade de voltar para a WWE um dia. Até porque hoje ele é um grande nome ali na companhia que ele está, então não tem a menor necessidade ali dele ter algum interesse de sair ali da companhia dele e ir para a WWE de novo. Eu acho que a WWE até gostaria ali com a questão do Shield, fora que é um nome popular hoje, poderia vender bem, então eles poderiam até deixar de lado as críticas que ele fez à companhia, né? Ou não, ou ter um orgulho ali e falar, não quero esse cara não, porque ele fez muita crítica. Eu acho que ela não ligaria. Sinceramente, eu acho que já teve caras piores aí que ela trouxe de volta. Mas pela parte do Ambrose, né? Eu acho que ele não gostaria de voltar para a WWE. Eu acho que ele não teria interesse nisso. E assim, esses nomes que eu tô citando aqui, pode até ser que alguns deles voltem pra entrar pro Hall da Fama, porque isso é comum. Pelo menos pra entrar pro Hall da Fama um dia, daqui a alguns anos, pode acontecer. Mas pra voltar novamente, retornar e lutar, acho muito difícil. O próximo da lista, obviamente, é o CM Punk, né? É engraçado que ele até fez um retorno, entre aspas, pro WWE Backstage, e aí muita gente até brincou, né? Falou que o Punk não queria voltar e ele voltou. Não voltou pra WWE. O WWE Backstage, na verdade, era um programa da Fox, né? Então ele foi pra um programa pra comentar sobre a WWE, mas que não pertencia à WWE. Então ele teria liberdade ali pra fazer as críticas que ele quisesse. E basicamente isso, ele para voltar para a companhia é difícil, ele já deu uma entrevista que precisaria de uma boa história, muita grana e na WWE em específico ele teria que acertar algumas coisas, já que ele teve problemas pessoais por lá, né? Então assim, ele teve problemas com o Vince, mas não foi só com o Vince, ele teve problemas com o Triple H. Então até para quem fala que o Vince tem que deixar a companhia e tal, se o Triple H fosse o comandante, seria difícil pro Punk também ele voltar, porque teria que se acertar com o Triple H, que inclusive ele tem mais raiva do Triple H que o Vince, dizem, né? Ele tem mais treta com o Triple H do que com o Vince. Ele acha o Triple H muito egocêntrico e tal. Então é muito difícil o Punk voltar, muito. Você teria que oferecer uma grande história, muita grana, ainda se humilhar com ele ali, pedir desculpas pra ele, ignorar tudo o que ele falou da WWE nos últimos anos, todas as críticas que ele fez. Então assim, é muito difícil, cara, é muito difícil convencer um cara desse. Talvez um dia entrar pro Hall da Fama, só isso, porque
tirando isso, a WWE aí tem muita rixa com ele e ele com a WWE, é uma briga que não dá, cara. É meio difícil realmente aí ele voltar um dia. Cody Rhodes, né? Alguns anos atrás eu até diria que o Cody Rhodes teria assim, chances de voltar para a WWE, mas acho que hoje em dia ficou mais complicado, né? Ele hoje ele é dono de uma companhia rival, né? Dono entre aspas, né? Um dos chefões aí da All Elite Wrestling, né? Então eu acho que, assim, dificilmente a All Elite vai falir aí nos próximos anos. Eu acho que a All Elite dura um bom tempo, pelo menos, né? Isso se for acabar um dia, eu acho que nunca vai acabar, na verdade. Tem que ter muita coisa errada pra All Elite acabar. Então, assim, não tem necessidade de ele querer sair de lá, onde ele é um dos chefões, para ir para a WWE. É muito complicado já por essa razão. Mas não só por isso também. Acabou rolando uma rivalidade, ele falou algumas coisas sobre a WWE. Provavelmente a WWE não aceitou muito bem, então fica meio difícil ali haver um consenso ali e eles quererem trazer o cara de volta, mas pode sim acontecer de ele ser introduzido pro Hall da Fama em algum momento. O Dusty Rhodes ali, pai dele, teve uma grande história na companhia, o pessoal lá gosta bastante, né? Então, assim, em alguns momentos aí envolvendo a carreira dele, pode ser que o Cody Rhodes queira aparecer também ali para fazer alguma participação. Tem a própria Goldust também, que é uma boa relação com a WWE, irmão dele. Então, esse tipo de coisa. Eles vão ser amigos, vão ser aliados, mas acho que dificilmente retorna assim para participar de um show, é meio complicado. Para colocar uma super estrela aqui, eu coloco a AJ Lee, né? A AJ Lee eu acho que dificilmente também volta para a WWE. Primeiro porque hoje ela vive já um outro projeto de vida, tá longe do wrestling ali, então é meio difícil ela querer voltar aos rings primeiramente de tudo. Agora, em específico a WWE é mais complicado ainda, né? Talvez se ela desejasse voltar aos rings fosse para uma outra companhia. Porque ela é esposa do CM Punk. Então, assim, o CM Punk já até deu uma entrevista recentemente falando que chegou a ter problemas ali com a AJ Lee quando ele saiu da companhia e a AJ Lee continuou lá trabalhando, né? Porque, cara, você teve problemas com a WWE, problemas pessoais, inclusive, ali, e aí você saber que sua esposa ainda tá lá trabalhando é esquisito, sabe? Claro que você não vai proibir a pessoa, você não tem nem esse direito. Mas você vai ali discutir, você vai falar, pô, é meio mancada, você vai trabalhar pra esses caras aí que me sacanearam. A própria AJ Lee foi sacaneada ali com o tempo, né? Fizeram a Nikki Bella passar o reinado dela ali, que era o recorde até então. Então a AJ Lee eu acho que também não teria muito clima pra ela voltar pra WWE um dia. Eu acho que seria estranho assim, o CM Punk ia meio que chiar, falar, pô, você vai fazer realmente isso? Não tem como você ir pra outra companhia, tem que ser na WWE, né? Então é meio difícil. Pra isso acontecer, o Punk teria que se acertar com a WWE antes. E pra ele se acertar com a WWE, como eu falei anteriormente, é complicado. Então acho que ela também não retorna. E pra encerrar, eu coloco aqui o Big Guy Ryback, né? O Ryback aí também é um nome que eu acho muito difícil voltar pra WWE. Primeiro que eu acho que a WWE não tem o menor interesse de trazer o Ryback de volta, porque ele não teve tanta relevância assim. Ele é um cara meio grandalhão ali, chegou a ser popular durante um tempo, depois também estacionou. E ele é muito chato, né? A verdade é essa, o Ryback ele é chato. Até quem não gosta da WWE critica o Ryback, até outras empresas não contratam o Ryback. Vocês não acham estranho algumas outras empresas aí sempre pensarem duas vezes se vai pegar o Ryback ou não? Porque ele é chato, ele é muito difícil de se lidar ali, faz muita crítica a todo mundo, dá muito palpite. Falam que inventa muita mentira, porque de fato o Ryback fala cada história aí que você fala, mano, não é possível, essas histórias aí parecem aquelas do Vampeta, né? Então o Ryback ele é meio que um cara meio chatão assim de você contratar. Então acho que a WWE não tem o menor interesse de buscar ele. E ele já falou várias vezes também que não gostaria de ter algum retorno, que não liga, que hoje vive uma vida muito melhor do que quando ele estava na WWE, em todos os aspectos. Então acho que o Ryback é muito difícil de voltar para a WWE um dia, a não ser talvez para entrar num Hall da Fama, igual eu falei. Mas eu acho que assim, para voltar em um show, fazer um grande retorno é meio difícil.